Bom dia a todos e todas. A gente interrompeu brevemente a nossa programação por problemas técnicos, já voltamos. Bom dia para vocês, irmãos. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões desse Congresso de Mulheres. Nós começamos na sexta-feira com uma conversa bem íntima, somente com as mulheres. Muitos homens estão curiosos, aposto que estão perguntando para suas esposas o que, afinal de contas, aconteceu na sexta-feira. Vocês jamais saberão. Segredo, só nosso. Ontem nós tivemos aqui o início das nossas reflexões abertas a toda a comunidade de fé, e nós trabalhamos um pouco do que nos move, do que nos traz a esses dias de congresso, quais são as nossas motivações, a devoção, a gratidão que nos traz a este lugar, que nos traz todos os dias, enquanto pessoas perdoadas nesse ambiente de fé. E hoje eu gostaria de dar continuidade, tendo em vista a divisa que foi escolhida para esse congresso, de que nós somos luz para esse mundo e precisamos viver como filhos da luz. Eu quero dar continuidade através do texto de João. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, você pode deixar o seu texto aberto. Gostaria de cumprimentar os irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. Eu imagino que faça muita falta para vocês o abraço, o calor efetivo, e oro para que em breve vocês possam estar aqui usufruindo da comunhão presencial, que de fato é muito diferente, mas que Deus abençoe e alcance vocês aí onde vocês estão hoje. Bom, gente, estou muito impactada, achei lindíssimo o grupo que se apresentou aqui, de uma brasilidade incrível. Estava falando ali com o pastor Carlos que a quantidade de crianças que vocês têm aqui é uma nova igreja, de fato. Então, estou muito enriquecida por tudo que eu vi aqui, pela comunhão que eu vou tendo lentamente com irmãos que eu vou conhecendo. Então, muito obrigado por essa acolhida, eu não poderia continuar sem dizer isso. Bom, hoje nós vamos ler o texto de João, capítulo 20. Nós vamos do verso 1 até ao verso 18. Diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. E lhes disse: Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis. Estava enrolado em um lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Os discípulos então retornaram para casa. Maria continuava ali, chorando junto ao túmulo. Enquanto chorava, inclinou-se na direção do túmulo. Viu então 2 anjos em vestes brancas sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. E perguntaram a ela: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Tiraram o meu Senhor daqui
e não sei onde o colocaram. Quando acabou de dizer isso, Maria voltou-se e viu Jesus de pé, mas não percebeu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: se você o levou, diga-me onde o colocou e eu vou buscá-lo. Então Jesus lhe disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me detenha, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vá encontrar os meus irmãos e diga a eles: eu estou subindo para junto do meu Pai e Pai de vocês, do meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou a eles o que Jesus lhe dissera. Esse texto é muito interessante sob vários aspectos para nós nessa manhã, porque ele demonstra uma caminhada de fé. Aqui nós temos, e em todos os outros evangelhos, quando a gente fala da ressurreição, o que fica em foco nas cenas da ressurreição são as reações dos discípulos. Nós notamos que diferentes discípulos, diferentes pessoas, têm reações muito particulares diante da notícia da ressurreição. Diante de um túmulo vazio, as pessoas vão ter emoções, atitudes e devoções totalmente diferentes. A gente percebe por esse texto que, primeiramente, a gente tem a reação de Pedro. Pedro corre até o túmulo e ele vê os lençóis. E o texto vai dizer que ele se fixa na concretude daquilo que ele vê. Ele não dá nenhum passo seguinte. Para ele é necessário uma série de comprovações, de circunstâncias muito objetivas, e ele se fixa nessas circunstâncias. Ele simplesmente vê os lençóis. O texto não vai dizer de nenhuma outra postura dele diante desse túmulo vazio. Mas o texto segue e diz que o discípulo a quem Jesus amava tem outra reação diante desse mesmo túmulo vazio. Ele vê a mesma coisa que Pedro, mas ele crê. Duas pessoas diferentes vendo uma mesma realidade. E elas se posicionam diante desse túmulo vazio de duas formas completamente diferentes. Se Pedro é alguém que se fixa sobre as circunstâncias, se ele é alguém que se fixa sobre o que é concreto, o que é palpável, aquilo que é tangível, o discípulo a quem Jesus amava consegue dar um salto de fé. Ele consegue, a partir de tudo aquilo que ele não vê, e baseado também no que ele vê, mas imaginando além, dar um passo seguinte e crer. O texto vai seguir e vai mostrar para a gente uma parte que, inclusive, a gente não leu, mas mais adiante a gente vai perceber que outros discípulos vão precisar ainda de coisas mais concretas. Outros discípulos vão precisar, inclusive, ver Jesus para conseguir crer. A gente fica sabendo depois que Tomé não só precisou ver Jesus, mas ele precisou também tocar Jesus. Você vê que as pessoas precisam de coisas, elementos muito diferentes entre si para afirmarem a fé no ressuscitado. Elas não conseguem ter as mesmas reações diante de um túmulo vazio. Mas nós temos aqui uma personagem emblemática para nós nessa manhã. Maria Madalena. Maria Madalena fica entre esses dois extremos. Ela não crê, mas ela também não descarta a possibilidade. Ela está confusa pelos elementos que ela consegue ver. Ela está no entremeio. E nesse sentido, o texto vai mostrar para nós uma caminhada de fé. Uma experiência que Maria Madalena precisa fazer para, então, reconhecer o ressuscitado.
E é a essa experiência que esse texto nos convida hoje. Nos convida a acompanhar essa trajetória de fé e entender o que é necessário para que alguém chegue, de fato, a reconhecer o ressuscitado. O texto começa dizendo que Maria tem um diálogo com 2 anjos. Algumas Bíblias, algumas versões vão dizer apenas 2 homens vestidos de branco. Outras já vão dar um passo além e dizer 2 anjos, um na cabeceira, um nos pés. E ela chora diante de um túmulo vazio. Ela chora dizendo, o nosso Senhor, nós não sabemos onde o colocaram. Ela busca o tempo todo um Jesus deitado na morte. Ela busca o tempo todo um Jesus que é um cadáver. Ela não pensa nele enquanto um ressuscitado. E ela chora e alguém pergunta para ela, um destes homens, um destes anjos, pergunta para ela, por que você chora? E ela vai dizer, bom, eu não sei onde colocaram o meu Senhor. Ela já dá um passo adiante e uma experiência que era antes difusa. Ela dizia de um nosso Senhor, ela diz, espera aí, é pessoal, Ele é meu Senhor. Eu não sei onde colocaram este meu Senhor. Aquele plural, nós não sabemos onde ele está, é substituído por um eu. Eu não sei. Eu não sei onde ele está. E o choro de Maria aqui é muito interessante, porque nós imaginamos que o choro é um empecilho numa caminhada de fé. E justamente o choro é o início dessa caminhada de fé. O choro é uma constatação da dor, da ausência, é uma constatação da necessidade. Maria chora porque não encontra o seu Jesus. Nós choramos porque também não encontramos Jesus em várias situações das nossas vidas. Por que você chora? Fica a pergunta hoje, a mesma pergunta que coube para Maria Madalena, cabe para você. Por que você chora? Mas fato é que o choro é justamente o início dessa caminhada de fé. Se você hoje se desespera com o fato de que você está sem esperança, se você está angustiado e pensa, bom, acabou aqui, eu não tenho mais nada a fazer. Não se engane. É aí que começa. Aleluia. É aí que começa. A sua caminhada de fé pode começar justamente nesse lugar de desespero, de ausência, de não encontrar o seu Jesus. Porque você, na verdade, o está buscando na morte. Você o está buscando no sepulcro. Mas bem, ela vai descobrir lentamente que é inútil buscá-lo entre os mortos. E o texto vai dizer que depois ela se volta para trás e ela vê Jesus de pé. Ela imagina que seja o jardineiro, mas existe um segundo movimento nessa caminhada de fé. Se inicialmente ela estava tão ensimesmada, centrada no próprio umbigo, a respeito da dor que ela sentia, agora o rosto dela é levado em outra direção. Ela já consegue ver Jesus de pé. Então, se nós choramos no momento, nós somos levados a nos voltar em outra direção num segundo momento. A dor não pode ser o passo definitivo, a etapa definitiva da nossa caminhada de fé. Em algum momento eu preciso tirar os meus olhos do túmulo e olhar em outra direção. Em algum momento eu preciso parar de focar no sepulcro e olhar em outra direção, para que eu consiga ver Jesus de pé. Mas o texto diz que ela vê Jesus de pé, mas ela não o reconhece. Ela ainda não consegue perceber que Jesus não está mais na morte. Esse reconhecimento não acontece para nós também de uma hora para outra.
Na nossa caminhada de fé, sair de um momento de desesperança para, enfim, conseguir olhar para Jesus, não garante que automaticamente a gente vai reconhecer a presença dEle, o agir dEle na nossa vida. Você talvez só se sinta um pouco mais reconfortado. Tem alguém ali. Eu não estou sozinho, mas eu não sei ainda que é Jesus quem está ali. Para ela, para Maria Madalena e para nós em tantos momentos, a única coisa certa é a morte. E morte não precisa ser só morte física. Nós experienciamos vários tipos de morte ao longo da nossa vida. Mortes emocionais, psíquicas, financeiras, relacionais, de projetos, sonhos, nós vamos experienciando diferentes tipos de morte. E para a gente, em muitos momentos, a única coisa que existe é a morte. Ela é definitiva, ela é cabal para nós. Assim como Maria Madalena, nós não cremos na força da vida. Nós não cremos que até do lixão nasce flor. Nós não cremos na imortalidade do amor. E é por isso que a gente não reconhece, assim como ela não reconheceu, que Jesus estava vivo. Ela conseguia vê-lo como um homem deitado, mas não conseguia vê-lo como alguém ressurreto. E essa cegueira de Maria vai se refletir muito bem na cegueira que a gente vai atestar em Tomé, que precisa, inclusive, tocar para crer. Não basta para ele apenas ver. Esses dois personagens são reflexo daquela comunidade de fé, da comunidade de fé que é gestora, por assim dizer, e geradora desse texto. Gestora não era a palavra que eu queria, é geradora, de fato, desse texto. Essas duas personagens são representantes de uma comunidade de fé que tem a morte como algo definitivo. Através desses dois personagens, a gente consegue atestar o que aquela comunidade de fé estava vivendo. Maria continua obcecada com a ideia de encontrar o corpo do seu Senhor. Ela ainda não reconhece aquele que está de pé como sendo Jesus. Ela não compreende a ausência de Jesus, que na verdade não é uma ausência, é a ausência no lugar onde ela sempre o reconheceu. Mas é agora uma nova presença, uma nova criação. Algo novo está se fazendo e Maria não consegue reconhecer. Porque ela já está habituada a um mesmo modo de agir, a um mesmo Jesus, que se mostrava para ela de forma X e agora ele está redivivo. Ela não está habituada com algo novo que está se fazendo. Ela não sabe que ele, dando a sua vida livremente, poderia reavê-la. Ela não sabe que essa presença, que para ela antes estava vinculada a um lugar específico, agora está irrestrita, está em todo lugar. Agora se manifesta de uma forma totalmente nova. Ela não sabe, mas Jesus vai lhe dizer, Maria. E um terceiro momento acontece nessa trajetória de fé. Se inicialmente ela está chorando, focada na sua própria dor, num segundo momento ela olha em outra direção que não a própria dor, mas ainda não pode reconhecer a Jesus. Num terceiro momento ela ouve o seu nome. Gente, quando a gente ouve o nosso nome, a gente sabe que aquela pessoa nos conhece. É isso que está acontecendo nessa cena. Quando ela ouve o nome dela, ela ouve toda a história que ela tem com Jesus. Ela ouve alguém que sabe o que ela viveu. No nosso caso, nós ouvimos o nosso nome e sabemos de alguém que conhece o que pensamos, as angústias pelas quais nós passamos, que sabe as perguntas que você tem e tem medo até de compartilhar, para você não ser considerado um herege por aí. É esse que chama o seu nome.
Alguém que te conhece, conhece o início, o meio e o fim da sua vida. Quando eu falo disso, eu sempre me emociono. Eu conheci o Evangelho quando eu tinha 15 anos. Quando eu penso em Jesus falando o meu nome, ecoa para mim tudo pelo que eu passei em todos esses anos. Ecoa para mim alguém que esteve presente na minha vida e me viu. Mas não me viu como qualquer pessoa me vê. Não te viu como qualquer pessoa te vê. Te viu. Te viu. Na totalidade de quem você é. Na incongruência e na congruência de quem você é. Nas suas várias idiosincrasias, para dizer uma palavra bem difícil, mas que quer dizer peculiaridades. Nas suas várias particularidades. Ela ouve o nome dela, Maria. E o texto vai dizer que é só nesse momento que ela o reconhece. É só nesse momento em que ela se sabe conhecida, que ela sabe de alguém que acompanha essa trajetória, que ela então o reconhece. E ela também se dirige a ele de maneira muito pessoal e vai dizer, Rabuni. Ela vai usar um termo que possivelmente era do trato dos dois, algo extremamente pessoal, e vai dizer, bom, ele me conhece, mas eu também o conheço. Eu tenho uma relação com ele. É por isso que essa trajetória de fé faz todo sentido, porque existe algo que me conecta a ele. Eu não estou aqui cumprindo uma obrigação, eu não estou aqui batendo um cartão. Eu tenho uma relação com ele. Tem algo que me une a ele, que me traz aqui. Ela então o reconhece e agora ela começa a responder a Jesus. Ela não está mais respondendo à sua dor. Ela está respondendo a Jesus. Nesse momento, ela consegue reconhecer que Jesus não está na morte. Jesus não está na morte naquele momento, assim como Jesus não está na morte hoje. Jesus não está na morte diante da qual você tanto chora. Ele está vivo. E eu convoco e chamo essa igreja, através desse texto, a reconhecê-lo. A olhar para trás e ouvir o seu nome, a reconhecer alguém que conhece a sua história e começar a responder a ele, não mais a sua dor. O texto segue, e nesse diálogo entre Maria Madalena e Jesus, Jesus vai dizer, bom, Maria, não me segura, eu ainda vou subir para o Pai. Vai, em contrapartida, e anuncia aos discípulos. Fala com eles que agora eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Ele vai, nesse momento, inclusive, pela primeira vez, chamar os discípulos de meus irmãos. Se nós, em um momento, choramos, em outro, nos voltamos dessa dor, em outro, reconhecemos o Senhor, existe um quarto momento, que é justamente ser enviado. A patrística, que é a história dos pais da igreja, os primeiros discípulos depois dos apóstolos, que refletiram a fé e elaboraram intelectualmente a fé, conta que Maria Madalena, até hoje, ela é reconhecida por muitos estudiosos como apóstola dos apóstolos. Porque é ela quem vai anunciar aos outros discípulos. É ela quem vai contar as boas novas de que ele não está na morte. Ele não está deitado na morte, ele é redivivo. Ela é enviada por Jesus nesse momento, e Jesus vai interromper o desejo dela pela união definitiva e vai falar, calma, o que te cabe agora é anunciar. O que cabe a vocês, Igreja Batista de Taquara, Barão de Taquara, é anunciar. Ainda não é momento da gente estar unido definitivamente com Ele. Ainda a gente vai passar por várias travessias de chorar, de ser removido para olhar em outra direção,
de reconhecer esse Senhor que nos conhece e de anunciar. Ainda não é momento de estarmos plenamente com Ele, mas a gente já sabe que Ele está conosco. A gente já sabe que Ele está de pé aqui, vivo, nos fazendo companhia em todos esses passos da nossa trajetória. É nessa disposição de se comprometer com Jesus que surge, então, a missão. O sepulcro vazio é o ponto de onde nós partimos para cumprir com as nossas várias vocações, com a nossa missão. Se você tem qualquer outra motivação, hoje eu te convido a endireitar essas motivações e entender que não existe outro motivo para fazer tudo o que a gente faz. É o sepulcro vazio que nos move. É por causa desse Deus redivivo que a gente faz e se esforça, se debulha em tudo que nós nos debulhamos. É por causa de Jesus que não mais está na morte. Eu vou finalizando, então, essa nossa reflexão. Eu queria justamente que fosse breve, para deixar aí ecoando no coração de vocês. É na medida que a gente vai passando por esses vários passos, que esse jardim, que era um jardim de morte, vai se tornando, de fato, um jardim. É no serviço do outro, é no ser enviado, é no se voltar no dom que nós temos para os outros, que a gente vai contemplando um cenário de morte como um cenário de vida. É nesse processo que acontece continuamente na vida de cada um de nós que a gente enxerga ressurreição. Pelos lábios do seu representante aqui, essa comunidade de fé que está gestando esse texto, ela vai receber a notícia da ressurreição de Jesus. Maria se torna, então, uma mensageira, se torna uma apóstola, uma anunciadora de boas novas aos próprios apóstolos, aos próprios discípulos. Não é um anúncio que nasceu da leitura de um fato. Assim como eu espero que o anúncio que vocês façam não nasçam da leitura de um fato, nasça de uma trajetória similar a essa que Maria Madalena vivenciou. Nasça de uma experiência muito pessoal, em que você reconhece quem é Jesus, porque Ele sabe quem é você. Eu termino dizendo que hoje nós fazemos experiência de um Jesus que não está deitado na morte. E eu quero de verdade que a gente entenda esse momento não como um momento performático. Eu sou alheia a qualquer tipo de performance, nesse sentido de vazia, né? De uma performance sem verdade. E eu quero que vocês também hoje procurem um encontro com esse texto e com essa mensagem que vá além de pura performance. Que você se pergunte o que tem te movimentado e como tem sido essa sua trajetória. Que você se pergunte o quanto Jesus para você ainda está deitado na morte. O quanto você precisa, de fato, passar por uma experiência em que você possa ouvir o seu nome. E você possa reconhecê-lo para que você seja motivado para anunciar. Para que você seja impulsionado para fora. Nós o reconhecemos porque Ele chama o nosso nome. E diante desse túmulo vazio só cabe a gente proclamar. Não há só esperança para nós. Jesus, quando está presente numa comunidade, Ele não suga a energia dessa comunidade para ela mesma somente. Ele projeta essa comunidade para fora, para outras pessoas, para outras vocações, para outras missões, para proclamar a vitória sobre toda a morte, para proclamar que Ele vive. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos onde você está.
Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Deus. Eu coloco cada vida aqui diante de Ti, cada irmão, cada irmã. É o Senhor, Deus, quem nos contempla e nos conhece. Eu sei que o Senhor conhece a cada um pelo nome, Pai. Cada história, cada trajetória, cada dificuldade. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos permita uma caminhada rumo à fé. Nos permita, Senhor, uma trajetória em que a gente possa reconhecer a Ti como Deus que não está mais na morte, está vivo sobre toda dor, está vivo sobre o túmulo vazio, das nossas dores, das nossas angústias e ausências. Sê sobre nós nessa manhã, Senhor. Continua ministrando ao coração dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que sonda e conhece corações. Toca e move realidades e vidas nessa manhã. É o que nós te pedimos, Deus, certos de que o Senhor já está aqui conosco, operando e agindo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.